paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano e alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui, estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica. E hoje, para encerrar esse segundo trimestre de 2021, um trimestre abençoado, estudamos temas aí maravilhosos a respeito aí dos dons espirituais, sobre os dons ministeriais, né, irmão Márcio? Exatamente. Aprendemos muito, né, Fabiano? Com certeza. Muito. E chegamos aí na aula de 27 de junho de 2021, encerrando esse trimestre de um grande aprendizado. Amém, amém. E esperamos que você que está aí do outro lado tenha aprendido também, assim como nós fomos edificados por esta lição maravilhosa, todas as aulas e cada estudo aí que fomos abençoados por Deus, e espero que você aí do outro lado também tenha sido abençoado com esses estudos aí da nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical, né? E hoje a lição de número 13, a última lição do trimestre, traz aí como título a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus, né, irmão Márcio? Multiforme quer dizer múltiplas formas, né? Várias formas como Deus trabalha, né? Como Deus usa aí os seus membros, o corpo de Cristo na obra do Senhor. Variadas formas. Variadas formas que Deus usa, né? Mas aí eu pergunto, irmão Márcio, por que, que Deus não usou apenas uma forma de usar o homem, né? Apenas um jeito de usar o homem. A gente vê que Deus determinou assim apenas uma forma de salvação. Sim. Só existe um jeito para alcançarmos a salvação, que é através de Jesus Cristo, do sacrifício vicário do nosso Mestre Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Somente através de Jesus que nós temos aí a salvação. Então por que Deus, não escolheu então apenas uma forma de usar os homens, de usar aí os seus filhos na obra do Senhor, né? Não usar apenas assim como foi a salvação de uma forma, por que não usar os homens somente de uma forma, né, irmão? Um padrão, né? Exatamente. Nós vimos aí ao longo desse trimestre, irmão Márcio, que Deus ali teve várias formas, de usar os homens, né? Várias formas que Deus trabalha, né? Vimos aí através aí dos dons espirituais, né? Exatamente. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, também dons ministeriais, outra forma de Deus usar o homem, ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de mestre ou doutor. Vimos também que Deus usa os homens ali na forma de dons de serviço, né, irmão Márcio? Sim. Presbitério, diaconato e outras tantas formas que Deus usa o homem dentro da sua obra. É a multiforma de Deus trabalhar. Mas por que, irmão Márcio? Por que várias formas de trabalhar com o homem? Não apenas uma forma. Penso, Fabiano, que primeiro porque somos únicos. Exato. Não somos iguais. E segundo, porque essa multiforma de Deus usar essa variedade, porque veja que desde o começo da lição nós estamos aprendendo que um precisa do outro. Exato. Então vai se completando. Com certeza. Por isso que essa variedade de jeito que Deus usa as pessoas para a obra dele. Então eles vão se completando, né? Exatamente. Um prega, o outro ensina, o outro canta, o outro cuida, o outro, enfim, todos vão se completando. Com certeza. Deus vai usando cada um de uma maneira. E não é aquela coisa assim muito que é fácil de já, fez uma vez, já vai lá, já está pronto, assim, né? Não. Então ela é diferente. Exato. E também, Fabiano, porque Deus é soberano, né? Com certeza. Então, nós jamais vamos compreender a mente de Deus, nunca vai acontecer Com isso. certeza. Então ele tem as formas de usar, mas sempre com o intuito de Deus é a união, é um ajudando o outro. Verdade. A gente vê nessa forma de Deus trabalhar, como você mesmo falou, né, irmão Márcio? Um prega, outro canta, outro cuida, que Deus respeita a sua criação. Deus respeita o homem. Exatamente. Foi Ele quem nos criou. Então, mais do que ninguém, Deus sabe das nossas capacidades. Deus sabe até onde nós podemos chegar. Cada um de nós temos pensamentos diferentes, né? Verdade. Cada um de nós se fala diferente, né? Como você falou, nós não somos iguais, não somos robô.
Então Deus nos usa da forma que é a nossa capacidade. Não é verdade, irmão Márcio? Exatamente. Lembrei agora, Fabiano, da parábola lá dos talentos, né? É verdade. Deus a um deu 2, a outro 3, é isso? Me ajudei. Isso aí. E a outro 1. Não é acepção de pessoas, Não. mas é conforme a capacidade que a pessoa tem. Exatamente. Então, cada um pegou o que tinha, né? Tanto é que aquele que pegou a capacidade daquele que pegou um só era tão ruim que ele escondeu o talento. Exatamente. Mas os outros foram trabalhar com o talento e dobraram aquele talento. Então, Deus nos usa conforme a capacidade que Ele nos deu, como você bem disse, porque foi Ele que nos criou. Exatamente. Então, Ele sabe aonde cada um vai se sentir melhor e vai trabalhar melhor na obra dele. Com certeza. Nem Deus te colocou, irmão Márcio, na área do ensino. Amém, é verdade. Imagine se Deus se colocasse lá no círculo de oração. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe da chama que tem no seu coração. Ou mesmo que você quisesse, não, vou estar lá na frente de outro departamento. Não, Deus te colocou na área do ensino porque é aqui que você vai se encaixar. Aliás, Fabiano, alguns anos atrás, aqui na igreja, me colocaram no departamento de eventos da igreja. Foi uma tragédia. Não consegui organizar nenhum evento. E o material que eu tinha para vender, eu acabei doando para todo mundo. Exatamente. Então, não era aquela... A multiforme graça e sabedoria de Deus na minha vida não estava naquela área ali. Exatamente. Mas estava na área do ensino, como você bem está falando. Exatamente. Por isso que Deus, né, tem essa multiforma, né, de trabalhar com o ser humano, de trabalhar com o homem. Porque Ele conhece a nossa capacidade e é onde nós vamos poder exercer um melhor trabalho. Exato. E é assim que funciona. Por isso que a gente já falou aqui em outras lições, irmão Márcio, que às vezes está sentado na igreja, não tem nada para mim fazer. Não, tem. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem um trabalho para fazer. Sempre tem alguém que está necessitando de um auxílio e você é uma pessoa capacitada naquilo. Exato. Não é verdade? Exato. E também, Fabiano, é interessante também, esse é o meu pensamento, eu acho que a pessoa também, ele tem também que respeitar aquilo que Deus deu a ele. Exato. E também não querer entrar num assunto que ele, como eu estou te falando, me colocaram nesse departamento, mas não era a minha vontade. Tanto é que eu fiquei pouco tempo lá e saí. Porque a gente também tem que saber, não, isso aqui não dá para mim. Exato. É evidente que na obra de Deus, todos nós somos um pouco polivalentes também. Claro. Fazemos de tudo, temos que fazer. Deus nos ajuda, mas tem aquilo que fazemos melhor. Exatamente. Por isso que Deus usa multiforme de usar. E é o que a lição vem trazer, a multiforme sabedoria de Deus, né? O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Interessante aqui, irmão Márcio, que Paulo destaca, né? Agora, pela igreja. Pela igreja. É pela igreja. A sabedoria de Deus, né? A multiforme sabedoria de Deus, né, irmão Márcio? É claramente mostrado através da igreja. É pela igreja que isso aí é demonstrado, né? Pois a igreja é o corpo de Cristo, né? É onde reúne aí os chamados para a proclamação do evangelho, né, irmão Márcio? É verdade. É os que receberam a revelação do segredo de Deus, que é a salvação em Jesus, que é o perdão dos pecados, que é os dons espirituais. Tudo isso está com a igreja. E é bem destacado, é pela igreja, não é pelo mundo. Não. Aí Paulo vai dizer mais para frente em outra carta que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só entende quem anda pelo Espírito. Então é pela igreja, é pelos crentes, é os crentes que têm que mostrar essa multiforme sabedoria de Deus para o mundo. Exato, assim como Deus, né, escolheu Israel para ser a nação eleita, né, onde viria o Salvador, Deus escolheu e determinou a igreja para a proclamação da salvação, para a proclamação do Evangelho de Cristo. Então nós temos essa missão. Nós temos essa missão que já foi determinada pelo próprio Jesus, né? Exatamente. Ide, anunciai o Evangelho aos 4 cantos da terra. A igreja, queridos, a igreja é a representante de Deus aqui na terra. Exatamente. Nós somos representantes de Deus. É a única agência autorizada por Deus na terra para pregar o Evangelho e para mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, é a igreja. Exatamente. A igreja como instituição e a igreja como nós, que Exato. Paulo diz também que nós somos templo do Espírito Santo. Os organismos. Então nós fazemos parte desse corpo da igreja.
Então é a igreja, Fabiano, e não esquecendo nunca, Fabiano, que o amor está em primeiro lugar, né? Com certeza. Que com o amor nós vamos trabalhando, avançando e vamos mostrando ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Exatamente. Às vezes a gente passa por tantas perseguições, né? Fazendo a obra do Senhor, tantas coisas erradas acontecendo em nossa volta. É justamente por isso. Porque como nós somos os representantes de Deus aqui na Terra, nós somos alvos de quem? Do inimigo da nossa alma. Os ataques do inimigo da nossa alma é diretamente contra a igreja. Por isso que tantos ataques contra a igreja do Senhor. São perseguições, são leis que estão sendo colocadas lá no Congresso. Então, Exato. Tudo quanto é tipo de perseguição que você imaginar é contra a igreja, porque a igreja tem essa missão. Essa missão de denunciar o Evangelho. Exatamente. Porque ela tem a sabedoria de Deus. Né? E a sabedoria do mundo ela pode ser muito bem alcançada nas cátedras, nas universidades, nas escolas, mas ela não vem de Deus. Verdade, com certeza. A nossa verdade prática destaca que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. É verdade. Quero destacar aqui, irmão Márcio, a leitura, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que o apóstolo Paulo destaca aqui, irmão Márcio, que Cristo é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus por quê? Porque nos salva do pecado, né, irmão Márcio? Exatamente. Ele, através de Cristo aí, que nós temos aí o nosso plano da salvação, né? Nós temos aí a chance de buscar a salvação através de Jesus. Então, Cristo é o poder de Deus. É interessante, Fabiano, a multiforme sabedoria, o jeito que Deus age no mundo, desde que Ele criou esse mundo, e antes ainda. Você veja, o Criador de Maria vem e nasce de Maria. Jesus. Essa é uma sabedoria divina. Com certeza. O próprio Criador da humanidade, Ele criou, aí Ele vem e é gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria que Ele criou. Então, que sabedoria humana poderia fazer isso, Fabiano? É verdade. Nunca, né? Jamais. A sabedoria humana é limitadíssima, né? Nós nunca vamos conseguir compreender um pouquinho que seja essa sabedoria divina. Por isso que é ali a nossa verdade prática, ó. Vai além da compreensão humana. Exatamente. Não tem como nos alcançar. Por isso que, né, irmão Márcio, que lá no começo, lá quando Cristo foi pendurado na cruz, né, para muitos que olharam aquele sacrifício ali, isso é tolice, né? Para os judeus, o sacrifício de Jesus na cruz foi uma tolice. Exato. Eles acreditavam o quê? Que o Messias seria um rei, né? Sim. Um rei conquistador que ia ali restituir o reino de Israel. Não é verdade? Exatamente. Ia livrar eles das mãos dos opressores, de Roma, no caso, na época. Eles queriam um Messias guerreiro, político. Exato. E Jesus, desde o começo, deixou claro que o reino dele não era aqui. Não. E os gregos também, né? Os gregos também achavam que aquele sacrifício na cruz do Calvário era uma tolice, né? Primeiro porque eles não acreditavam em ressurreição. Paulo teve que ensinar várias vezes, em várias cartas, para os gregos e os gentios, né? Sobre a ressurreição, porque eles não aceitavam, porque eles vinham ali de uma cultura, né, helênica ali, em que eles ali acreditavam ali nas poderosas características dos deuses mitológicos, né? Sim. Os deuses que eles tinham lá, que eles cultuavam. E na aniquilação. Exatamente. Morreu, acabou. E eles achavam também que nenhuma pessoa respeitável poderia ser crucificada numa cruz, né? Que era a pior humilhação naquela época, né? Era a pior morte, né? Exatamente. Acho que ele estava no meio de dois bandidos ali que mereciam estar lá. Então, pela qualificação que aqueles dois foram para a cruz, já dava para ver que era a pior morte, era terrível. Era a pior classificação do bandido mais terrível, que ia para a cruz. Né? Exatamente. E Jesus foi lá. Exatamente. Mas ali Paulo também depois vai dizer, Fabiano, para nós, dentro dessa multiforme sabedoria, que Deus já estava tudo planejadinho, tudo certinho, Deus jamais foi pego de surpresa por nada. Que ali na cruz Jesus rasgou a cédula que estava em poder de Satanás. Aquela cédula que estava eu e você, a humanidade inteira lá estava no poder dele, Jesus rasgou, ele pegou e falou,
eu paguei. Pagou o preço. Porque o pagamento pelo sangue, o preço que Jesus pagou com o seu sangue, foi por toda a humanidade. Exato. Aceitando ele ou não, você que não aceitou Jesus, já teve a sua dívida paga também. Com certeza. Com o sangue do Cordeiro. Basta aceitar. Né? É a sabedoria de Deus. É um plano que ninguém jamais poderia imaginar. Com certeza. E o diabo ficou doido para descobrir esse plano. Durante muitos anos não conseguiu. Né? Não é. Verdade. E assim como para os judeus, né, irmão Márcio, como já falamos, para os gregos também na época era tolice, né? Aquele sacrifício na cruz era tolice. No nosso mundo hoje, muitos ainda enxergam Jesus Cristo como uma tolice. Exato. Eles não veem, não conseguem ter, não têm um entendimento suficiente que Jesus é o único caminho para a salvação. A porta está aberta, mas eles não conseguem entender. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho. Tem outro. Ele é o único meio que nós poderemos ser salvos. Não tem outro meio, não tem ninguém aí que... E nós estamos vivendo uma época de muito ataque, Fabiano, contra o cristianismo, contra Cristo. Nós estamos vivendo uma época aí do globalismo, que está entrando aí na cultura, está entrando nas famílias, e estão trazendo um Cristo histórico. Um Cristo da história. Ah, aconteceu, viveu, mas viveu e foi. Ele não resolveu. Acabou, né? Agora nós vamos resolver. Esse ataque das pessoas, como você falou, que não creem. Não creem. De jeito nenhum. Eles não creem, então estão tentando tirar da cabeça até do cristão. Estão tentando pôr um Cristo histórico, um Cristo que veio para uma época. É isso mesmo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus ensina totalmente diferente. Certeza. E nós temos aí, hoje em dia, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, né, irmão Márcio? Nós vivemos na era da tecnologia, na era da informação. Então é fácil de você conseguir conhecimento, buscar conhecimento. Só que sabedoria é difícil. Sabedoria é diferente de conhecimento, né, irmão Márcio? É bem diferente. Bem diferente. Então eu creio que para o ser humano, a maior sabedoria que podemos ter é reconhecer em Jesus a salvação. Porque não adianta você ter muito conhecimento e não saber usar esse conhecimento. Isso não é sabedoria. É verdade. E a sabedoria de Deus, ela vai vir através do quê? Intimidade com Deus. Intimidade. Conhecimento, intimidade com Jesus. Andar com Jesus. Né? Isso é principal. Não com esse Jesus que estão mostrando por aí o histórico, o Jesus que veio fazer uma parte da sua missão. Não, mas o Jesus, o Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Exatamente. Então conhecer a Cristo pessoalmente, né? Intimamente, é a maior sabedoria que nós podemos ter. E damos graças a Deus por isso, né, irmão Márcio? Amém. E não precisa de ritual nenhum. Não. É só você abrir o seu coração e dizer, eu quero conhecer Jesus. E Jesus vai se revelar para você, pode ter certeza. Com certeza. A nossa leitura bíblica em classe encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, e também na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou estar fazendo a leitura aqui desse texto sagrado em 1 Pedro, capítulo 4, que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Interessante aqui, Fabiano, o versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Então não fica pondo coisa onde Deus não pôs. Você recebeu o dom de Deus, vai exatamente como Deus te deu aquele dom. Nós já estudamos nessa lição, nós estamos aqui na aula de número 13. Exato. Nós estamos falando dos dons espirituais desde a primeira aula. 3 vezes aqui falando sobre isso. Né? Exato. Então, você vai administrar, vai aplicar isso ao outro, mas é exatamente como Deus falou. Não acrescente nada e não tire nada. Exato. O objetivo da nossa lição hoje, amados, será mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. E os objetivos específicos será explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos ministérios divinos
e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. O ponto 1 da nossa lição, os dons espirituais e ministeriais, que estudamos em várias aulas a respeito dos dons espirituais e dons ministeriais. A maior parte desse trimestre foi colocado nesse estudo aqui a respeito dos dons ministeriais e dons espirituais. Diz assim, na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são mencionados os 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, e Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Então, são dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, do 7 ao 11, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então aqui os dons sempre envolvendo a igreja de Cristo, né, irmão? Exatamente. Os dons espirituais, né, eles são, como a lição fala aqui, eles são diversos, né? Sim. E são recursos aí concedidos por Deus para a edificação da obra do Senhor, né, irmão Márcio? E é interessante, Fabiano, que Paulo faz uma listagem de 9, até por uma questão didática, para ensinar melhor a igreja, mas são muito mais. Nós não temos o próprio dom ideia de quantos dons tem. Deus tem muito dom. O próprio dons de curas, né? Sim. Ali fala dons de curar, né? Então ali pode ser quantos tipos de dons ali entrando. Você veja que nós nem entramos na questão dos dons de trabalho. Por exemplo, dom de misericórdia, dom de ministração, socorro. Dom de administrar a igreja, os bens, dom de socorro, dom de animar as pessoas, porque tem pessoas que têm o dom, ele chega e te anima. Ele tem aquele dom. Então é dom, é Deus que dá esse dom. Nosso pastor aqui, antes do nosso pastor Ademir, né, ele sempre falava, quando ele ensinava sobre isso, falava que os dons são ferramentas. Então cada ferramenta é para uma coisa. Então, você não vai usar o martelo para pôr o parafuso, e nem a chave de fenda para bater o prego. Então é uma analogia simples, mas com muito entendimento. Então o dom é para específico. Tem muitos dons. Mas cada um na sua área. Exato. Aquele dom. Né? Enquanto que os dons espirituais, como você bem marcou, né, são ferramentas, né, são ferramentas que são usadas para fortalecer, para edificar a obra do Senhor. Já os dons ministeriais são capacitações. Capacitações dadas por Deus aí para o melhor desenvolvimento da obra, para a igreja poder cumprir a sua missão. E os dons de trabalho são para ajudar, para alavancar, para levar esse trabalho à frente. Então você veja, né, como Deus fecha, né? É a multiforme, né? Deus variadas fecha. formas. Exatamente. Cada um tem uma função. Exatamente. E todas elas um mesmo reino. Com certeza. E como a lição fala aqui, né? São dons na esfera congregacional. São dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, tudo para ser usado dentro da igreja. Então, todos esses presentes que Deus nos dá é para ser usado na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Não lá fora. Não para demonstração de poder público. Não. São usados para Deus. É para a obra, né? Exatamente. Nós estamos aqui construindo uma obra. Com certeza. Então nós temos que trabalhar nessa construção. O subtópico 2 ali vem falar que os dons espirituais, os dons ministeriais são amplos, né? Como nós já acabamos de destacar aqui, né? Exatamente. E ali no final fala, né, que nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, né? Então existem igrejas com necessidades diferentes de outras, né? Tem igreja que necessita lá de um profeta, tem igreja que necessita lá de um evangelista. Então Deus vai usando. Professor. Exatamente. Todas precisam, né? Todas. Mas como nós falamos, tem umas que já tem, né? Tem lá 2, 3 pessoas que tem aquele mesmo dom. Então Deus vai colocando onde há necessidade da obra. Claro que quanto mais tiver, melhor. Mas tem trabalho para todos. Tem trabalho para todos. Então, quando tem uma necessidade, né? Tem uma igreja que tem uma necessidade, Deus às vezes tira um membro de uma igreja e põe lá para suprir aquela necessidade. É verdade. É assim que Deus trabalha. Eu sempre digo assim para os alunos, Fabiano. Se Deus te deu o dom de arrumar uma mesa na igreja, faça o melhor. Arrume aquela mesa como você nunca arrumou. Coloca teu coração naquilo. Arruma, deixa aquela mesa linda. Porque é o teu dom. Deus te deu. Você está fazendo. Você está fazendo a diferença. Porque está trabalhando. Com certeza.
Subtópico 3, ainda sobre dons espirituais e dons ministeriais, né? Ponto 1, fala a respeito de dádivas do Pai, né? Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, primeiro que a lição destaca, a dádiva do amor. Exato. E a lição destaca aqui no final que Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça. A maior expressão de amor, né, irmão Márcio? É na cruz do Calvário. É verdade. A maior expressão de amor, assim, infinito. Não temos nem como calcular aquela expressão de amor que foi Jesus morrer por nós. O próprio tradutor da Bíblia não achou a palavra, colocou de tal, né? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é interessante, Fabiano, que quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez uma doação. Ele doou seu filho. Então, uma das coisas do amor é você se doar. Exato. Não é nem doar aquilo que você tem, mas é se doar, em favor da igreja, em favor do outro. Então, o amor tem que ter a doação. Doação, com certeza. E assim, né, irmão Márcio, como Deus ali, a lição fala que Deus nos desafia, né? Às vezes é um desafio realmente, desafio. Né? Por isso a doação. Amar, né? Porque se você vê, alguém está precisando de alimento, vai lá e compra uma cesta básica e dá. Você está fazendo uma coisa boa, claro que está, mas você está se doando para aquilo? Não. É diferente quando você se doa, porque na doação vem o desafio. Verdade. Aí às vezes você vai receber exatamente tudo o contrário do que você está fazendo, você vai ser humilhado lá, você vai ser maltratado, mas é a doação, né? Quando a gente lê lá o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o poema do amor, né, que Paulo fala sobre o dom do amor, que é um fruto do Espírito, vamos falar daqui a pouco, a gente começa a ler atentamente todos os detalhes que Paulo coloca sobre o amor, você chega à conclusão no final que é impossível amar, do jeito que Paulo está falando ali. Porque nós não gostamos de ser maltratados, ninguém gosta. Certeza. Ninguém gosta, né? E às vezes, muitas vezes, esse se doar que nós estamos falando vai chegar nisso aí. Com certeza. Por isso que Deus nos desafia. E para nós conseguir fazer isso que Deus quer, somente através do Espírito Santo. Jesus falou, Fabiano, eu não vou lembrar agora o versículo, mas Jesus disse que o mundo não nos conheceria por pregar bem, ensinar bem, cantar bem, dirigir bem uma igreja, nada disso. Mas por amar uns aos outros. Amar uns aos outros, exatamente. Tudo é importante. Mas o amor em primeiro lugar. Com certeza. Se todo mundo amasse um ao outro, o mundo com certeza seria diferente. Com muita certeza. Com certeza. O que falta no mundo é amor. E vou dizer mais uma coisa, no meio do povo crente também. Crente. Tem que se amar também. Com certeza. Principalmente, né? Como... Se o teu irmão está despontando aí, se Deus está dando a ele dons, ame ele, não tem inveja dele não, porque teu momento vai chegar também que Deus vai te ajudar. É verdade. E se teu irmão caiu, está numa maré danada e está ruim, ajude ele, porque chegará um momento também que você vai precisar de misericórdia. E quem vai te dar misericórdia? Verdade. Então o amor, ele começa em casa. Nós temos que começar a amar em casa e amar os de fora. Praticar em casa. Praticar, né? Praticar em casa. Tudo que a gente pratica, a gente se acostuma, ele fica fácil. Não é verdade? E aí e quando a gente olha para Jesus, a gente vê, nós estamos falando aqui do amor de Deus, do amor de Jesus, não fica difícil amar os nossos inimigos, não fica não. Com certeza. Outra dádiva aqui, que a lição destaca, é a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Então, através dessa filiação divina, nós nos tornamos membros da família de Deus, né, irmão? É verdade. E o homem tem, né, o poder de se tornar aí filho de Deus somente se crer em Jesus. Só. Não é verdade? Somente. Todos são criaturas de Deus. Exato. Deus criou todos. Mas filho é só a partir da filiação de Jesus. Exatamente. Só vai receber a filiação a partir de receber Jesus como filho de Deus. Exatamente. Ele recebe Jesus, ele nasce de novo e se torna membro da família de Deus, não é verdade? E filho. Aí ele pode, aí ele vai ter ele vai receber aquilo que um filho recebe. Exato. Então nem todas as pessoas são filhos de Deus. Não, né? não são filhos, são criaturas. São criaturas. De Deus. Enquanto a gente não aceitar Jesus e entregar nossa vida para Jesus, nós somos apenas criaturas de Deus. Que já recebe muita bênção, muita dádiva. Agora, para receber a intimidade do Pai, para saber da multiforme sabedoria de Deus, dos mistérios de Deus, tem que ser filho. Tem que ser filho.
Você fazer parte dessa família E maravilhosa. para de ser Deus. filho é só através de Jesus. Só através. Tem que aceitá-lo como Salvador e seguir Jesus. Aí se torna um filho de Deus. Exatamente. Não adianta fazer boas obras. Não estamos aqui Né? fazendo nenhum tipo de discriminação. Não, claro que não. Estamos falando o que diz a Bíblia. Criatura é uma coisa, filho é outra. No sentido bíblico é isso e ponto. E uma das obrigações de um filho é o quê? Obedecer. Obedecer. Né? O criado não precisa, não tem essa. Mas o filho tem que obedecer ao pai. Verdade. Mais uma dádiva aqui é o ministério de reconciliação, né, que o apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Então, desde lá do Jardim do Éden, quando Exato. o pecado rompeu ali o relacionamento entre Deus e o homem, né, Deus já começou a providenciar, né, irmão Márcio? Sim. Uma reconciliação. Começou a providenciar ali. Mesmo o homem virando as costas para Deus, sendo desobediente, essa reconciliação sempre está disponível, né? Sempre. E ela já foi concretizada. Já. Através de Jesus. Com a desobediência, o homem perdeu a comunicação que ele tinha direto Exato. com Deus. Perdeu o seu contato direto com o Pai. Com certeza. Mas também, Gênesis 3:15 é a primeira vez que Deus fala sobre esse ministério da reconciliação, que é Jesus, da semente da mulher nasceria nasceu Jesus. Ele veio para nos unir ao Pai novamente. Então, quando aceitamos a Jesus, Fabiano, antes de aceitar Jesus, nós estamos em guerra com Deus. Em guerra. Mesmo que a pessoa seja boa, faça boas obras, seja a melhor pessoa do mundo, mas ele está em guerra com o seu Criador. Então ele precisa reconhecer isso, aceitar Jesus. Quando aceitou Jesus, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Verdade. É a primeira bênção que recebemos, é paz. Deus não olha mais como nós se fôssemos, estivéssemos em guerra com Ele, contra a vontade dEle. Agora nós temos paz com Ele. É verdade. E aí, no segundo passo, nós vamos ter a paz de Deus na nossa vida. Com certeza. Então, através aí de a gente aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos reconciliados com Deus. Né? E levamos esse ministério da reconciliação para outras pessoas. Verdade. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, né? Tem um grande pregador, acho que Billy Graham falou, que tem muitas pessoas aí no mundo que nunca vão abrir uma Bíblia para ler. É verdade. E nós somos as Bíblias andando na rua que essas pessoas vão ler. Então, através da nossa vida, através do nosso testemunho, nossa forma de viver lá fora, né, irmãos? Temos que viver lá fora como vivemos aqui dentro da igreja. Exato. E através de nós, do nosso testemunho, essas pessoas serão alcançadas e elas terão a oportunidade de se reconciliar com Deus também. Exato. A aula passada falamos sobre caráter, né? Diáconos, foi isso, né? Falamos sobre caráter, falamos sobre ser uma pessoa, a mesma pessoa, idônea, inteira, né? Sem aquele negócio de você não conhecer, né? Uma coisa aqui, outra coisa ali, fala uma coisa, para um fala outra coisa. Então, nós temos que ser pessoas idôneas, nós somos reconciliados por Jesus, temos que viver conforme Jesus determina. Com certeza. É Ele que dá as ordens na nossa vida. Verdade, irmãos. Ponto 2 da lição. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Despenseiros, né, irmão Márcio? São aquelas pessoas ali que cuidam da despensa da casa, né? Cuidam da Muito conta, usado né? na época que Paulo escreve. Exatamente. Essa carta tinha, né? Todas as grandes casas tinham. Da despensa é onde se guardava os alimentos, né? Então aquela pessoa que era responsável ali pelo aquele armazenamento, né? Que era responsável pela alimentação da família, né? Tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Com certeza. E aqui a nossa lição vem falar a respeito dos bons despenseiros, né? Dos mistérios divinos, né? O subtópico 1 fala a respeito desses bons despenseiros terem sobriedade e vigilância, né? O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca então a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Então, o bom dispenseiro, né, irmão Márcio, da casa do Senhor deve estar atento a todas as necessidades da igreja. Sim. Não é verdade? Interessante, Fabiano, que sobriedade, nós já lembramos
uma pessoa que faz uso de álcool, por exemplo, ele perde a sobriedade. Por que está falando sobriedade? Porque a sobriedade ela quer dizer mente tranquila, equilibrada, né? Uma pessoa que está bêbada não tem nada disso. Ele não tem um equilíbrio, ele não tem uma mente tranquila, não tem um ânimo certo. Então está dizendo que exige sobriedade. O dispenseiro ele tem que saber o que ele tem na dispensa. Exato. Ele tem que saber doar, aplicar aquilo no caso do dispenseiro, do pastor, ele tem que saber levar aquilo para a igreja com equilíbrio, né? Sem perder a compostura, sem perder o equilíbrio mesmo. Às vezes vai ter situações que até vão forçar, quem sabe, ele a sair um pouco, mas ele não pode, ele tem que ser sóbrio. Exatamente. Assim como o dispenseiro de uma casa, nós falamos que tem que manter a dispensa sempre bem nutrida. O bom dispenseiro da casa do Senhor também tem que estar com a sua dispensa sempre... Vigilância, né? Sempre cheia. Vigilante. Às vezes uma pessoa chega pedindo uma palavra de conselho, uma palavra de consolo, e o bom dispenseiro não tem essa palavra, porque ele não está se alimentando. Não está sendo vigilante. Exatamente. Ele tem que estar vigilante, ele tem que ter sobriedade e vigilância. Com certeza. E também, Fabiano, não pode deixar estragar as coisas da dispensa também. Verdade. Tem dispenseiro que deixa, né? Vamos falando aqui, nós estamos falando aqui em questões espirituais, ele deixa, né? Ele tem aquilo para levar e não leva, ele tem aquilo para fazer para a pessoa e não faz. Fica delegando para outros fazer. Verdade. Também está errado. Quantas vezes nós aqui conversando, né, irmão Márcio? A gente fala, nossa, uma mulher passou ali, eu falei uma coisa para ela e ajudou ela, e nem sei de onde que veio, mas daí você lembrou que já tinha lido, já tinha estudado e veio à mente. Exato. Não é verdade? É assim que tem que ser um bom dispenseiro, sempre tem que estar armazenado lá dentro, que quando você menos esperar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar e vai fazer você. Não dá tempo de buscar correndo, né? Por isso que tem que já ter um depósito. Exatamente. Por isso que é bom estar em comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, sempre estar buscando essa intimidade. Agora, se ficar 24 horas na rede social, no Cartola não sei o que, não sei aonde, é jogo, não vai ter nada na dispensa, a não ser essas coisas, né? É reality show, é filme, é série, é um monte de coisa. Isso não cabe. O HD é pequeno, não vai caber tudo. Então tem que ter equilíbrio com as coisas, né, Fabiano? Com certeza, com certeza. Subtópico 2, a respeito ainda dos bons despenseiros, vai falar que é preciso também ter amor e hospitalidade. Aqui no meio aqui do subtópico diz que mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. É verdade. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Nós já falamos aqui em outras aulas também, irmão Márcio, que os líderes, né, o líder de uma igreja, ele pastoreia ovelhas que não são deles, né? Exato. São ovelhas de Jesus. Ele está apenas aqui administrando essas ovelhas de Jesus, né? E cada ovelha é diferente uma da outra. Sim. E vai ter aquela, vai brigar, vai ter aquela ovelha desgarrada, né? Vai. E o bom dispenseiro da casa de Deus tem que saber tratar com essas ovelhas desgarradas também. É porque se elas saírem desse aprisco, vão para onde? Exato. Então ele tem que saber ter um tratamento diferenciado com ela. Tem que ser diferente, porque tem que conhecer. Exato. Ele deve demonstrar amor por todas as ovelhas. Não as apenas por uma, que é mais calminha, né? Não dá problema. Não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho. Que bom se fossem todos assim, né? Mas não é. Tem que demonstrar amor por aquela também que te dá trabalho. Também. Não pode ter acepção por nenhuma das ovelhas. Todas tem que tratar iguais. Exato. Ajudando ali em todas as suas necessidades, no que ela estiver necessitando naquele momento, precisando, né? Sim. E isso é espiritual, física e até material às vezes, né, irmão Márcio? Exato. Até material, precisando, tem que estar ali auxiliando essas ovelhas, né? E fala também a respeito de hospitalidade, né, irmão Márcio? Sim. Na época na época de Jesus, na época de Paulo, principalmente o povo judeu era muito hospitaleiro, né? Eles tinham como uma de suas marcas registradas era hospitaleiro. Então, a pessoa chegava, hospedava em casa. É claro que as coisas mudaram, Fabinho. Hoje nós estamos vivendo um mundo que não dá mais para você fazer esse tipo de hospitalidade. Mas aqui também está falando da hospitalidade, não de repente de receber uma pessoa que você não conhece, mas de hospitalidade com os próprios
irmãos da fé. Exato. E também com os estranhos, mas com prudência, né? Não podemos abrir a nossa casa e enchendo de pessoas estranhas, é muito perigoso para isso. Não podemos viver, mas nós temos a sabedoria de Deus para ser bons dispenseiros e hospitaleiros bem com as pessoas, com aqueles que precisam, tanto os nossos de casa como os de fora. Verdade. Subtópico 3 vem falar a respeito o despenseiro deve administrar com fidelidade, ser fiel, né? E ali no meio da lição fala que ele deve, de que forma, né? Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Sim. Como que Deus, né, irmão Márcio, como que Deus é glorificado quando nós usamos os dons que Deus nos dá, né? É verdade. Ele só pode ser glorificado se nós usarmos os dons que Deus nos dá da forma correta. Sermos fiéis, né, da forma que tem que ser usado. E um testemunho de uma pessoa que não vive, que não é crente, né? Não está na igreja, é uma glorificação ao nome de Deus. Com certeza. Uma pessoa que diz, olha, ali conheço um crente ali assim, pessoa da igreja lá, ele está glorificando a Deus com isso. Está glorificando. Deus se alegra. Lá no teu trabalho, no meu, o patrão vê que eu estou trabalhando direito, ele está glorificando a Deus, você está fazendo lá, você está trabalhando como para Jesus. Exato. Por isso que a Bíblia ensina, estamos fazendo aquilo. Não é porque não é meu, vai de qualquer jeito, se quebrar, quebrou. Não, negativo. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Se não somos, é esse povo que Jesus vem buscar, temos que ser. Porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar esse povo, que é especial, zeloso e de boas obras. A gente vai num banco, numa casa lotérica, pagar uma conta, alguma coisa, tem uma maquininha lá e tem uma coisa escrita lá, né? Sorria, você está sendo filmado, né? E a nossa vida cristã, sim, nós estamos sendo filmados por todos aí. Então, nós temos que cuidar aí como que nós estamos, qual que é o nosso testemunho lá fora. Porque nós estamos glorificando o nome do Senhor, se nós fizermos um testemunho correto, sendo fiel àquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? De repente aquela pessoa, Fabiano, nunca vai aceitar Jesus e nem vai ser salvo, mas ele glorificou a Deus através da sua vida. Exato. Através dos seus atos, dos meus atos, nós estamos glorificando a Deus. Estamos deixando um bom caminho. Como nós tratamos as pessoas lá fora, né, irmão? Exato. Forma de conversar. Comigo já aconteceu várias vezes de chegar, que eu trabalho fazendo entrega com caminhão. Sim. Chegar ali, começar a descarregar e dar atenção para o cliente, daí a pessoa vem e fala, você é cristão, né? Eu falei, como é que a senhora sabe? Só pelo teu jeito, o teu jeito de falar. A gente conhece, a gente sabe diferenciar quando a pessoa não é cristão e quando é. Eu falo, Cristo, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Fabiano, eu lembrei de um caso assim. Na antiguidade, o ourives, a pessoa que trabalha com ouro, então ele pegava o ouro para deixar um metal precioso mesmo, ele colocava numa temperatura muito alta, um material lá e deixava lá, um tipo de um tacho assim, sabe? E deixava aquele ouro lá, e ficava olhando para aquele ouro. Quando ele olhava naquela peça de ouro e via a imagem dele, estava bom. Sabe o que isso quer dizer para nós? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, refletindo. É isso que você acabou de dizer. A pessoa chega e diz, você é cristão, sou. Mas o que ele viu de diferente? Ele viu Cristo, ele olhou, ele viu os atos de Cristo. Os discípulos foram chamados de cristão em Antioquia pela primeira vez, porque eles representavam, eles olhavam e falaram, ele é igual a Jesus lá. Eles são agredidos, não revidam. Eles apanham e ficam quietos, eles estão sempre falando bem, fazendo bem, eles são cristãos. Exatamente. Daí surgiu o nome cristão. Então tem que refletir o ouro que é Cristo na nossa vida. Exato. E o bom despenseiro da casa do Senhor reflete essa imagem. Reflete essa imagem. As pessoas veem Cristo nele. É isso que precisamos ser. Ponto 3 da nossa lição, partindo já para o final, né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito. O subtópico 1 vem falar a respeito da necessidade dos dons espirituais. Nós já falamos aqui em outras lições, irmão Márcio, a respeito da necessidade, né, dos dons espirituais dentro da igreja. Né? Sim, é sua verdade. Finalidade, né? Para que precisa. E hoje, né, irmão Márcio, mais do que nunca precisamos e necessitamos dos dons espirituais. É verdade. Existe um esfriamento, né, irmão Márcio? Sim. Existe um esfriamento do amor e também a multiplicação da iniquidade, como Jesus já previu. Não é verdade?
E por isso necessitamos, mais do que nunca, da manifestação dos dons espirituais dentro da igreja do Senhor. Precisamos de mais poder, precisamos de mais unção, né? E tudo isso vem através dos dons espirituais. Sim. E que os dons sejam eles exercidos com o fruto. Com o fruto. Aí Exato. sim, porque o fruto começa com amor. É verdade. Não dá para fugir, nós estamos Não. falando e voltamos no amor, né? Não tem como, né, irmão? Esse é o principal de tudo, né? A nossa vida se resume no amor. Tudo que nós verdade. temos hoje vem do amor. Vem do amor de Deus por nós. Nós estamos vivendo uma época aí, Fabiano, de um evangelho de piquenique, de festa, né? Evangelho de troca. Venha, faça isso que Deus faz aquilo para você. Não, nada disso é evangelho. Não. Evangelho é sofrimento. Evangelho é renúncia. É deixar de fazer aquilo que eu mais gosto por amor a Cristo. É renunciar aquilo. Não posso fazer, não quero, não vou. O Senhor Jesus vai tirar. Aí o fruto está sendo gerado. Exato. Isso é evangelho. Evangelho não é troca. Não. Evangelho não é só quando as coisas estão bem para o meu lado. Não. Evangelho é sofrimento. Com certeza. Evangelho, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflição. Exato. Nossa vida, né, irmão Márcio, é uma batalha. Uma A batalha. vida cristã é uma batalha. Como você falou, né, que nós não estamos num piquenique. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios, vista a armadura de Deus. A armadura de Deus. Por que os soldados romanos, e ali ele está fazendo, né, analogia aos soldados humanos, por que os soldados romanos vestiam a armadura? Para ir para a guerra. Então nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual, sim, mas é uma guerra. É uma guerra. Não estamos, como você mesmo falou, num piquenique. Começa numa espiritual, festa. mas está mostrando no material, Com está mostrando no certeza. físico aí. Tudo vai refletir. Ó, veja que tanto, para completar o que você está dizendo, Fabiano, que Paulo diz assim no final da sua vida: combati o bom combate. Ele não disse fiz a melhor festa, não, combati o bom combate, então tem um combate. Jesus em Apocalipse vai dizer assim: ao que vencer. Então se tem que vencer, tem alguma coisa para ser vencida, e é essa guerra. Com certeza. E nós só vamos vencer essa guerra, Fabiano, com a armadura de Deus, com o fruto do Espírito na vida. Exatamente. E os dons espirituais para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Exato. Mas não esquecemos nunca que quem vai levar para o céu é o fruto. É o fruto. Exatamente. Subtópico 2, os dons espirituais e o amor cristão, irmãos. E ali no final ali vai falar que o apóstolo dos gentios, né, o apóstolo Paulo, refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. E é isso que Paulo nos ensina, né? Não adianta você ter dons espirituais, vários dons aí dentro da igreja, se você não tem o dom do amor. É verdade. O amor é o principal de tudo. Como nós já falamos, que os dons são ferramentas para edificar a igreja de Cristo, né? Mas é o amor que une a igreja. É o amor. É o amor que liga a igreja. Sem amor, não existe comunhão. Sem amor, os dons espirituais não valem para nada. O amor é o principal de tudo. É porque o amor tira toda essa visão lógica que nós temos, né? O amor vai mostrar a visão, nós olhamos com os olhos de Deus. Esse é o amor que a Bíblia fala. Exato. Esse é o amor. Então, o amor, ele não vai olhar o que você vai receber em troca, ele vai olhar o que se pode fazer para a pessoa, para ajudar ele. Então, se vier alguma coisa, veja, se não vier, não tem problema. Mas esse é o amor, você vai fazer. Exatamente. Ah, mas fazer só para quem merece? Não, ninguém merece nada, nós também não merecemos nada. Você vai simplesmente ajudar, você vai amar, vai fazer. Verdade. O que também não tem nada a ver com boas obras, né, Fabiano? Não. Esse amor de Deus vem através do Espírito Santo derramado no nosso coração, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que é o Espírito Santo que derrama esse amor no nosso coração. E a Bíblia diz também, Fabiano, que Deus preparou os caminhos das boas obras para nós andar nele, com amor. Verdade. E amor está aí, tem que suportar muita coisa. Verdade, né? Bastante coisa. Como nós já falamos aqui, né? Se nós formos ali seguir tudo aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, chegaremos à conclusão que é impossível amar, humanamente falando. Mas através do Espírito Santo nós conseguimos. Sabe aquele vizinho, de repente, que joga lixo no teu quintal? Pega o lixo e joga no quintal dele. Não, põe na tua lixeira. Ora, ó Jesus, eu amo esse vizinho ainda vai se converter. Não discute não bate a porta, nada disso.
É assim que mostra o amor de Cristo. Exatamente. É. Muitas desgraças estão acontecendo hoje no mundo justamente por falta de amor. E aí vem a intolerância. Exato, vem pessoas matando pessoas por causa de R$ 1, R$ 2. É verdade. Fiz uma entrega essa semana num condomínio que a mulher foi assassinada na porta do condomínio lá, por causa de brigas. Então, nós que nascemos de novo, que somos cristãos, temos que entender que esse amor está na nossa vida, nós temos que espalhar isso. Verdade. Não podemos reter. Por isso, né, irmão Márcio, que os dons espirituais, né, quando são acompanhados do amor, aí sim prestam o genuíno serviço cristão. Pois sem amor, nada adianta. Subtópico 3, partindo para o final, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. Que benção, né, irmão Márcio? Então, sem o amor, nada conseguimos. E não chegamos no céu também. Com certeza. O não amor adianta nos iludir. O amor é o que faz a diferença, né, irmão Márcio, entre um crente salvo e entre um crente perdido. É verdade. Não é verdade? É o amor que destaca a diferença de um e e é o que nós falamos aqui, o amor da doação, né? Exatamente. As pessoas que não conhecem vão olhar e vão dizer que você está ficando doido, ficando louco de fazer aquilo. Mas você sabe que não é. Porque você tem o amor de Deus. É verdade. E o amor de Deus se constrange a isso. E a falta desse amor, né? A falta desse fruto, esse gomo do fruto do Espírito, né? Que é um dos gomos do fruto do Espírito, que é o amor, a falta dele que acaba causando muito escândalo em algumas igrejas, né? Sim. Por falta de amor. Sim. Falta de amor. Né? Causando escândalos, acaba causando decepções em igrejas, que às vezes as pessoas acabam aí esperando muito de uma pessoa. É verdade. E nada acontece, porque a pessoa não tem amor ao próximo, infelizmente. Veja que Paulo diz que o caminho do amor é o mais excelente. Ele falou, procure os dons, é muito bom, precisa ter. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é o do amor. Exatamente. A gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, Paulo faz ali um estudo detalhado sobre os dons espirituais. E no meio, no capítulo 13, fala sobre o amor. Isso dá a entender que o amor é o que liga. Sem o amor, não é verdade. Nada temos, nada conseguimos, né? Vou colocar mais alguma coisa, irmão Márcio, antes da nossa conclusão? Então, ainda sobre o dom aqui, Fabiano, só para nós relembrar o que já estudamos, né? Os dons, eles habilitam a servir com poder, enquanto o fruto capacita a ser como Cristo. É na prática o testemunho vivencial e experiencial do crente como sal da terra e luz do mundo. É aquilo que falamos, é refletir Cristo, né? Os dons são capacidades que vêm do alto, ao passo que o fruto é gerado no interior do crente. E fruto para gerar dá trabalho, Fabiano. Por isso que muitas pessoas não querem o fruto, querem só o dom. Porque o fruto nós precisamos sofrer para gerar. Mas se deixarmos, é verdade. Os dons, eles acompanham o batismo com o Espírito Santo. Depois das línguas estranhas, que é a evidência, começa os dons. O fruto inicia-se com um novo nascimento. Você é uma nova criatura, já começa o fruto a despontar ali. Então permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E para encerrar aqui, Fabiano, o fruto está na dimensão do ser, enquanto os dons na esfera do fazer. Então o fruto está primeiro em mim, é o ser. Eu sou assim, eu tenho esse fruto, e aí eu vou fazer. A conclusão da nossa lição diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que o possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém. E não vamos esquecer que estamos aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por nós numa cruz. Amém, irmão Márcio. Antes de finalizar, quero agradecer, irmão Márcio,
Foi uma honra poder estar aqui ao seu lado nesse segundo trimestre. Amém, Foi família. uma bênção. Com certeza que eu fui muito edificado, muito abençoado. E eu estando também. aqui ao seu lado, ministrando estas aulas. A honra também é minha de estar Com certeza. junto aqui, fazendo a Amém. obra de Deus, né? Amém. E esperamos estar juntos aí no próximo trimestre, no terceiro trimestre. Nova lição, É verdade. novos estudos, novos desafios. Novos aprendizados. Com certeza. E eu quero convidar os nossos irmãos que estão nos assistindo, que acompanhem a nossa escola bíblica dominical, de forma presencial, de forma online, da forma que for. Não deixe de estudar. Não deixe de ler a Bíblia Sagrada. Não deixe de ler a lição aí que estará disponível a partir da próxima semana. Eu tenho certeza que a sua vida será muito edificada. É isso que Deus quer. Ensinamento para não ser enganado lá no mundo lá fora. É verdade. É isso mesmo, Fabiano. Se Deus quiser, estaremos aí no próximo trimestre, firmes, levando a palavra de Deus, né? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.